E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roger, de História. Vamos continuar o nosso conteúdo aqui. A aula de hoje será sobre a corte portuguesa no Brasil, a vinda da corte portuguesa no Brasil. Também pode ser chamado de período joanino. Por quê? Porque nós vamos ter aí a presença do príncipe regente Dom João no Brasil. Isso joanino, tá? Qual que vai ser o contexto da chegada da corte portuguesa no Brasil? Nós vamos ter aí uma Europa em guerra, Napoleão em guerra contra as principais potências europeias. Em 1806, Napoleão vai decretar o bloqueio continental, que o bloqueio continental vai dizer o seguinte: todas as potências europeias vão ser proibidas de manter comércio com a Inglaterra. O país que desobedecesse essa medida imposta pela França seria invadida pela França, por Napoleão, tá? Então, por que Napoleão criou esse bloqueio continental? Porque ele queria destruir economicamente a Inglaterra. Napoleão sabia que ele não tinha condições de invadir a Inglaterra. A Inglaterra, como a gente sabe, é uma ilha ali, próxima ao continente europeu, né? Napoleão era um excelente combatente na terra, em combate terrestres. Em batalhas marítimas, ele era praticamente um fracasso. Então, qual que era a intenção dele com o bloqueio continental? Proibir todos os países de manter o comércio com a Inglaterra. Dessa forma, consequentemente, ele iria destruir a Inglaterra, tá? Aonde que vai entrar o Brasil e Portugal nessa história? Você vai ter Portugal numa situação extremamente difícil, porque a economia de Portugal era extremamente dependente da Inglaterra, né? Você vai ter a seguinte situação: se Portugal continuasse mantendo relações comerciais com a Inglaterra, Napoleão invadiria Portugal. Portugal não tinha condições militares de enfrentar o Império Francês naquela época, era praticamente impossível. A França tinha total domínio, quase total domínio sobre todo o continente europeu. Então, e ao mesmo tempo, se ela não mantesse o comércio com a Inglaterra, ela poderia sofrer retaliações da própria Inglaterra. A Inglaterra poderia, às vezes, até invadir alguma colônia ali de Portugal, quem sabe até o Brasil, ninguém sabe, né? A Inglaterra não iria aceitar, no caso aí, a negação de Portugal, né? Então, qual que vai ser a solução que Portugal vai achar? Vamos transferir a corte, ou seja, o governo de Portugal, para o Brasil. Ao invés de eles lutarem contra a França ou contra a Inglaterra, não. Eles decidem fugir. O príncipe regente Dom João decide abandonar Portugal à própria sorte. Decide abandonar o seu próprio povo à invasão estrangeira. Tá bom? Então, em novembro de 1807, Dom João, mais a sua corte, é composta aí de 15 mil portugueses, vão fugir para o Brasil. Tá bom? Em 22 de janeiro de 1808, Dom João vai desembarcar ali em Salvador, depois eles vão para o Rio de Janeiro, tá? Qual que foi uma das principais medidas que Dom João implantou aqui no Brasil a partir de sua chegada? Marquem isso, isso costuma cair bastante em provas, Enem, vestibular, isso é extremamente cobrado. A abertura dos portos do Brasil às nações amigas. As nações amigas de Portugal. O que quer dizer isso, pessoal? A partir de 1808, o Brasil vai ter permissão de manter comércio com outras nações. Antes disso, o Brasil só poderia manter comércio com Portugal. Era ali o pacto colonial, né? Portugal tinha monopólio do comércio brasileiro. Poderia explorar o Brasil da forma que bem entendesse. Então, com a chegada de Dom João, em 1808, isso acaba. O Brasil agora pode manter comércio com outros países além de Portugal. Tem permissão agora, tá? Outras medidas que Dom João tomou no Brasil, principalmente ali na região do Rio de Janeiro. A criação do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil vai surgir aí nesse contexto da corte portuguesa vindo ao Brasil.
vai ser permitida a criação das primeiras indústrias no Brasil, ou seja, o Brasil agora não vai ser extremamente dependente aí de importações de manufaturas. O Brasil agora pode produzir os seus próprios bens industriais. Criação de 2 faculdades de medicina no Brasil, uma em Salvador e outra no Rio de Janeiro. A criação da imprensa, agora no Brasil pode ter jornais, revistas, etc. A criação da Biblioteca Real, que pegou fogo aí há pouco tempo atrás, e o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, tá? Marquem isso também, extremamente importante. Em dezembro de 1815, o Brasil vai se tornar oficialmente Reino Unido a Portugal e Algarves, ou seja, o Brasil vai se tornar Portugal, não vai ser mais uma colônia, vai pertencer, fazer parte, vai ser um império português incorporado, certo? Pessoal, por hoje é só isso. Na próxima aula nós vamos estudar a Revolução Pernambucana, tá? As atividades de hoje. Eu quero que vocês façam uma leitura e resumo, anotações do que vocês leram, da página 22 até a página 28 da apostila do segundo bimestre de História. E tentem responder às atividades da página 40 e 41. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp, tá? Repetindo, atividades de hoje. Leitura e resumo da página 22 até a 28, que vai falar aí sobre a vinda da corte portuguesa ao Brasil. E depois tentem responder às atividades da página 40 e 41. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom? Pessoal, tenham uma boa semana. Até mais.